Momento UOL. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento UOL, o podcast da CS Academy. Meu nome é Isabela Vicentim, sou uma das cofundadoras da CS Academy e é um prazer ter você aqui conosco em mais um episódio. Estamos mais uma vez aqui no ONONO, o Centro de Inovações e Experiências da BASF, e é incrível ter esse parceiro conosco para poder viabilizar esse podcast para chegar até você. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, que o Diego, fundador da CS Academy, teve o prazer de conhecer por meio de uma palestra. E até que enfim esse dia chegou. Eu estou muito feliz e honrada em receber a Tatiana. Tatiana, seja muito bem-vinda ao podcast da CS Academy. Prazer enorme estar aqui e poder conversar com vocês. Tatiana, me conta um pouco mais quem é você e o que você faz hoje em dia. Eu sou Tatiana Petroni Rino, eu hoje sou diretora de experiência da Cogna. A Cogna é o maior grupo educacional do Brasil. Então, hoje eu tenho a responsabilidade para olhar a jornada desses nossos alunos. E quando a gente está falando de alunos aqui, a gente está falando de alunos de 2 aos 100 anos, que é hoje o escopo que a Cogna atende hoje com seus cursos. Uma responsabilidade muito grande, né? Estar à frente da experiência dos alunos. E eu me sinto honrada de estar te entrevistando aqui, porque a CS Academy surgiu com o propósito de transformar a carreira das pessoas por meio da educação, mas uma educação nichada, que a gente está falando da educação corporativa. E você tem a responsabilidade de cuidar da experiência dos alunos de 2 até 100 anos. Me conta um pouquinho mais como que é essa responsabilidade, o que você cuida hoje nessa frente na Cogna? Na verdade, é um desafio muito grande, né? Porque a gente está falando que a gente tem que garantir essa experiência ao longo dessa jornada toda, né? Então, eu tenho hoje um aluno, por exemplo, que está num Red Balloon, que faz inglês no Red Balloon, que pode estudar na nossa nova escola do Anglo Liceu Pasteur, depois pode fazer uma graduação com a gente, uma pós-graduação, um curso livre, e a gente tem que manter essa experiência, essa jornada consistente ao longo desse tempo todo. A gente tem, só para ter uma ideia, na graduação hoje, aproximadamente mais de 1 milhão de alunos, com perfis muito diversos, né? A gente tem alunos espalhados pelo Brasil inteiro, com perfis diferentes, classes sociais diferentes, necessidades diferentes. Então, a gente tem um desafio muito grande de entender cada um desses alunos, qual é a necessidade desses alunos e adequar, né? Seja o produto ou a nossa jornada, a experiência para cada um desses perfis. Vou te falar que não é fácil, não. É trabalhoso, mas é muito gratificante, né? Principalmente lidando com a educação, quando você vê a importância, né, da educação na transformação da vida dessas pessoas e dos seus familiares, né? Mas é bem desafiador você olhar para perfis diferentes, públicos diferentes, necessidades diferentes e ter que adequar tudo isso para atender cada um desses públicos. Sabe que você entrou num ponto, Tatiana, que é o que me move todos os dias na CS Academy. Não são todos os dias que são felizes, né? A gente sabe que tem dias legais, tem dias desafiadores, difíceis, mas quando um aluno fala pra gente, manda um feedback, seja escrito, um vídeo, responde uma pesquisa e conta que os nossos conteúdos transformaram a vida deles, eles puderam ser promovidos, conseguirem a vaga dos sonhos. Nossa, isso faz valer a pena cada dia, assim, cada dedicação, todo projeto que a gente faz, enfim. Quando a gente trabalha com educação, a primeira experiência que eu tenho trabalhando com educação é na CS Academy, faz 6 anos que a CS Academy existe, e mesmo nesse curto tempo, né, já que comparando aqui com o Cogna, né, toda a experiência e jornada de vocês, as empresas dentro, é um tempo um curto espaço de tempo, mas mesmo assim a gente já conseguiu transformar a vida de milhares de pessoas, e isso pra mim não tem preço, é o que me dá o gás, assim. E se a gente pudesse voltar um pouquinho antes na sua história, eu queria saber como que você começou, né? Já que a gente está falando de educação e que ela transforma, né, a vida das pessoas, o que você escolheu estudar na graduação e o porquê? Eu, na verdade, eu sou formada em administração de empresas, com especialização em marketing, né, pela Fundação Getúlio Vargas. Eu comecei minha carreira, na verdade, em consultoria, trabalhando na Accenture. Em consultoria que eu falo que eu acho que foi a base de toda a minha carreira, né? Então, a visão de processos, a visão sistêmica me ajudou muito ao longo de toda essa minha carreira. Eu saí da Accenture porque eu estava indo para uma linha muito financeira lá, em projetos muito financeiros, e eu queria trabalhar com marketing. E fui trabalhar na NET. Na NET eu fiquei 13 anos trabalhando na NET,
todos em área com o cliente. Então, eu trabalhei no marketing, eu fui para o atendimento, depois eu fui para a área de relacionamento, que é o similar hoje à nossa área de experiência. Depois eu fui para a área de canais digitais. Então, eu fiquei 13 anos na NET, sempre olhando ou cuidando ou atendendo o cliente. De lá, eu fui para a Serasa, na verdade, que era uma empresa naquele momento acostumada a lidar com grandes clientes. E eles estavam entrando no mercado dos PME, né, de um cliente menor, e precisava criar uma área de relacionamento com esse outro perfil de cliente. Eu fui para lá. Também lá eu criei a área de experiência e de lá vim para a Cogna, né? Então, estou na Cogna há 5 anos, também na área de experiência. Hoje eu cuido de atendimento, eu tenho uma área toda hoje de Customer Insight para entender quem é esse aluno, entender quais as necessidades, entender quais as dores dele. Tem uma área de CX Analytics para juntar toda a informação que a gente consegue de pesquisa, de feedback de aluno, mais os indicadores internos que a gente tem hoje da nossa jornada e olhar para poder endereçar hoje planos de ação, melhorias em produtos e em processos. Perfeito. E toda essa jornada foram muitos anos, né? Ali na NET, depois indo para... Vai entregar a minha idade, assim você vai entregar a minha idade. E depois foi para o Serasa também, e agora já está há mais de 5 anos aí no Grupo Cogna. Mas todas essas áreas, né, empresas que você foi passando, tinha ali a pitadinha da experiência do cliente, mesmo antes de chamar a área de Customer Experience. E eu fui vendo também, dei uma stalkeada no LinkedIn da Tatiana, e eu fui vendo que você trabalhou também na parte dessa que você trouxe agora, tanto de dados quanto de pesquisa também. O que nessa sua trajetória, antes de ir para o Serasa e agora no Cogna, te ajudou, né, a ir desenvolvendo as experiências para hoje ter esse olhar mais analítico para a experiência do cliente, não só olhar para experiências memoráveis, digamos assim, oferecer um mimo para o cliente, que a experiência do cliente vai além. Como te preparou para ser essa profissional analítica? Então, eu acho que tudo começou lá, que nem eu falei na Accenture, então acho que começar com essa visão de processos, eu acho que é muito importante, e você me perguntar, né, o que é importante hoje para um profissional de CX, eu diria que essa visão de processo é muito importante. E a questão dos dados, né? Essa questão analítica, né? De saber que dado coletar, né? Porque eu acho que hoje um grande desafio que a gente tem é que as empresas hoje têm muito dado, muito, e não sabem nem como usar, né? Como transformar isso numa análise, numa informação para gerar uma ação. Então, eu acho que a visão de processos, mais a questão da base analítica, base de dados, é fundamental hoje para mim, na minha visão, para qualquer profissional que vai trabalhar, ou deseja trabalhar, ou está trabalhando em CX. Eu acho que é super importante, né? E eu acho que, claro, ao longo da minha carreira, e entendendo cada vez mais o comportamento desse cliente ou desse aluno, a gente vai aprendendo também, né, seja da importância, ou seja, que dados eu preciso, como usar esses dados, que momento, onde coletar, qual é a frequência, como cruzar. Então, hoje eu uso muito dados de pesquisa, que é eu perguntando, né, para o aluno, seja nos momentos de contato, seja no NPS, com indicadores mesmo da operação da empresa, da jornada toda. Então, hoje a gente aprendeu que cruzar as duas coisas tem um valor muito grande e gerar hipóteses, gerar modelos preditivos, testar, né, mexer na jornada, testar, ver o que é. Então, acho que as duas coisas também, né, e aí quando eu falo aqui em dados, eu estou falando muito, seja do dado, né, de uma jornada, do dado de uma operação, ou desse próprio feedback do aluno. Eu acho que essas duas coisas juntas são muito importantes hoje para a gente entender e desenhar o que a gente quer de experiência. Então, acho que para um profissional de CX, processos e dados é fundamental. E essa base que você teve antes ali como consultora e depois também ali na NET foi fundamental. Para que acontecesse. Eu falo que foi-se a época que o profissional de humanas poderia ficar naquela desculpa que eu sou de humanas e eu não preciso... Matemática não é para mim. Exato, não sou de exatas, né, inclusive. Passou essa época, né, o profissional de experiência do cliente, sucesso do cliente, atendimento, precisa ter esse olhar analítico para poder tomar as decisões.
Afinal, se a gente toma decisões sem dados, é só uma opinião, né? Um achismo, e a consequência disso pode ser muito grande. Se você pudesse contar algo, né? Você trouxe sobre a importância dos dados para tomar as decisões dentro da jornada do cliente. Além do NPS, que já é famoso no mercado, e muitas vezes as empresas acabam até cometendo o erro de olhar só para essa métrica e não fazem nada também com a resposta do cliente, você trouxe um ponto super importante, Tatiana, que é olhar a resposta ali do aluno, do cliente, para poder tomar as decisões. Se você pudesse compartilhar com as pessoas quais são os principais indicadores hoje que é importante olhar dentro de CX e até na área educacional, quais seriam além do NPS? Então, hoje a gente olha, além do NPS, a gente olha, claro, né, todas as medidas de satisfação com a jornada, né? Então, o NPS, sim, é uma métrica, mas a gente olha o CSAT hoje, a satisfação ao longo da jornada toda, né? Então, a gente tem pesquisas específicas hoje para CSAT, mas eu olho o CSAT, junto com o CSAT, eu olho o indicador operacional daquela jornada. Então, se eu estou falando, vamos pegar aqui da jornada acadêmica desse aluno, eu pergunto para ele qual a satisfação dele com o professor, com o coordenador, com o conteúdo. Mas ao longo da jornada dele, eu tenho a avaliação lá da disciplina dele, eu tenho a avaliação do professor dele, que vão também me dando indicativos do que pode acontecer. Então, a gente olha essas duas coisas cruzadas. Então, a gente olha pesquisas, que a gente faz bastante, né, ao longo da jornada. Então, quando você entrou, quando você se matriculou, como foi o seu processo de matrícula até aqui? Né? Te explicaram o que você está comprando, né? O que você está se matriculando, como é que foi? Foi fácil achar informação? Não foi fácil? E a gente vai fazendo pesquisa ao longo da jornada toda. Mas mais do que a pesquisa, eu vou acompanhando os indicadores, e aqui é uma gama de indicadores, né? Porque eu estou falando desde a hora que ele teve a intenção de estudar até a hora que ele se formou. Nós estamos falando aqui num tempo médio de 3 a 4 anos que ele fica, né, até se formar. Então, a gente vai olhando esses indicadores e olha isto tudo junto. Ó, deu um problema de instabilidade da plataforma de ensino do aluno. Eu estou olhando isso todo dia. Então, eu já sei que alguma coisa vai aparecer ali na hora que eu olhar o NPS. Isso provavelmente vai aparecer no NPS. Então, por isso que eu acho que olhar só o NPS, olhar só a pesquisa, você pode demorar muito para corrigir ou até para atuar ali na causa ou na dor do seu aluno ou do seu cliente. Por isso que a gente olha as duas coisas juntos. Claro que a pesquisa tem uma riqueza de informações, de comentários, de outras coisas, né? Você pode abrir várias perguntas que vão te trazer um maior entendimento do que está acontecendo. Mas, na minha opinião, não dá para olhar só, um profissional de CX não pode olhar só a pesquisa, né? Ele tem que olhar o pesquisa e na hora que ele desenha essa jornada, qualquer que seja a jornada do cliente ou do aluno, em qualquer um dos segmentos, ele tem que criar os indicadores, ali, né, os indicadores chaves, para medir se aqueles pontos estão tendo sucesso ou não, até para ser um indicativo para ele atuar antes da pesquisa. A pesquisa não pode ser uma surpresa. O que eu falo é que o NPS não pode ser uma surpresa, né? Ele pode te dar mais subsídios, pode te dar mais insights, mas na hora que você receber um resultado, ele não pode ser uma surpresa para você. E esse ponto que você trouxe é extremamente importante, porque ainda falando sobre o uso equivocado do NPS no dia a dia, e nem só o NPS, outras métricas como o CSAT, enfim, muitas empresas e pessoas têm esse indicador para acompanhar, entra na meta da empresa e se virem, coloquem essa meta, vocês precisam fazer. E eu achei interessante você trazer isso, que não pode ser uma surpresa. Porque às vezes a gente fica esperando trazer aquela informação que a gente precisava nessas pesquisas e, na verdade, é um trabalho contínuo de tudo que você fez naquele semestre, ou trimestre, bimestre, no ano, enfim, o resultado vai vir ali. Se não foi bom a gente pode até fazer uma correlação, né? Se o plantio não foi bom, a colheita não vai ser boa, né? Você não pode esperar ali um NPS, pô, tô aqui esperando ali NPS maravilhoso só para divulgar depois e falar, meu NPS é tanto. Para que vai servir disso, né? Vira uma métrica de vaidade quando é uma pesquisa super importante pra gente tirar insights e tomar decisões. E aí eu queria conhecer um pouquinho mais sobre uns desafios. O Diego participou de uma palestra sua e ele contou que você teve um mega desafio
dentro lá do Grupo Cogna, inclusive, de ter entrado um pouquinho antes da pandemia, né? Foi em setembro de 2019 que você entrou. Isso mesmo. E era um mundo totalmente diferente, né? Eu lembro que a CC Academy, nessa época, nós fundamos a CC Academy em 2018. Era 100% presencial. E a gente falava, não, só funciona dessa forma, olhando no olho do aluno, ali em grupos pequenos, e a gente faz atividade mão na massa, enfim. Chegou a pandemia. Ou a gente digitalizava, ou a CC Academy não estaria aqui hoje. E graças, né, eu ia falar a Deus, mas na verdade ao Diego que trouxe, falou assim, a gente digitaliza agora. E a gente conseguiu transformar os cursos no formato digital. Começamos no online ao vivo, fomos para os cursos gravados. E aí foi a virada de chave, porque a gente cresceu mais de 10 vezes o número de alunos e conseguimos impactar muito mais a vida das pessoas. E no seu caso, que já existia, né, as universidades, as escolas de inglês, enfim, toda a base presencial. Já existia também a parte EAD, mas era muito mais forte o presencial. Como que foi acabar de chegar nessa cadeira aí de diretora de experiência do cliente e ter que mudar tudo da noite para o dia? Eu acho que foi, eu brinco e falo, acho que falei isso lá na minha palestra, de fato a pandemia acabou acelerando, né, um desenho ou um desejo que a companhia tinha de digitalizar, né? A gente já tinha os nossos cursos à distância, então, na hora da chegada da pandemia, isso não foi tão traumático, porque a gente já tinha a plataforma, a gente já tinha alunos, mas a gente tinha um perfil de alunos presencial, que era a maior parte da nossa base, que estava acostumado a ir para a faculdade, a resolver seus problemas, a resolver suas questões na secretaria da faculdade. E foi todo mundo para casa, né? Então, a gente aproveitou que foi todo mundo para casa, que agora ele não vai mais, né, ter o cara a cara. E vamos acelerar essa digitalização. Então, de fato, o que a gente fez foi acelerar um plano que já estava desenhado, que iria acontecer provavelmente um pouco mais devagar, mas a gente acelerou. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente teve que dar canal para esse aluno, porque esse aluno estava acostumado a ir na secretaria. Ele tinha um call center, mas ele não ligava para o call center. O negócio dele era ir na cara a cara na secretaria. Então, a gente criou, né, canal de WhatsApp, colocamos serviços automatizados numa URA, né, para ele não ter que falar com o atendente, até porque vamos ser, né, muito realista, ninguém quer ligar para um call center, ficar esperando ou falar com o atendente, então quer se resolver rápido, o mais rápido possível. Colocamos nas próprias faculdades, depois até da volta da pandemia, atendimento por vídeo, né, que eu consegui, na verdade, ele sentava ali, não precisava ter horário do atendente, não precisava ter atendente livre, ele sentava e era atendido por uma pessoa aqui na estrutura centralizada do call center, então ele tinha o cara a cara. Traz humanização, né? Isso. Mesmo então, no remoto. Eu vou dizer que foi o maior sucesso, foi esse canal, justamente por isso, porque era um aluno que ele estava acostumado com o face-to-face, e ele era resistente. Né? Por incrível que pareça, ele foi no começo muito resistente a usar o digital. E na hora que a gente pôs o atendimento por vídeo, que a gente chamou de um canal digital, mas ele é um canal humano, porque ele fala com o humano, aqui, né? O Humano Centro de São Paulo foi um sucesso, porque ele fala a hora que ele quiser, porque na secretaria você tem um horário, né, de trabalho que as pessoas conseguem cobrir, e aquele ali, por estar numa estrutura centralizada, eu cubro um período maior. Exato. Então, ele não tinha restrição do horário. Mas foi desafiador, até por esse perfil do aluno que estava acostumado a resolver as coisas presencialmente, mas hoje, mais de 85% dos nossos atendimentos são digitais. O NPS melhorou com isso, porque eu resolvo mais rápido, tá na mão dele resolver, ele escolhe por onde ele quer ir, e acho que muito importante quando a gente fez essa digitalização, em nenhum momento a gente barrou ele ir para o humano. Né? A gente não barra ele de falar com o humano. Olha, aqui tá para facilitar a sua vida, tá aqui à sua disposição o que você precisa. Você precisa de um atestado, tá aqui, você precisa das suas notas, tá aqui, você precisa do boleto, tá aqui, o que você precisa está aqui. Mas você quer falar com o humano? Em nenhum momento, quando a gente desenhou essa jornada, a gente falou, não, vou restringir dele ir para o humano. Então, acho que isso foi muito importante na hora que a gente fez essa digitalização, né? Ok, digitalizamos, reduzimos o custo, deixamos mais rápido, você resolve mais rápido, mas se você quiser, você ainda tem opção. Eu acho que isso foi muito importante para poder fazer essa virada.
E esse ponto que você trouxe de ter como se fosse um canal omnichannel, que ele pode escolher ali, né, várias. Na verdade, vocês ofereceram várias opções e o aluno poderia escolher onde ele seria atendido. Isso, de fato, é humanizar o atendimento e escutar o cliente, não impor a minha empresa atende dessa forma e você se vira para vir falar comigo. Na verdade, você deixou um leque, né, de opções e onde o aluno se sentia mais à vontade, confortável e até confiante, já que teve que mudar muito o perfil da secretaria. Não consigo imaginar essa dificuldade. Eu fiquei pensando na época que eu estava na universidade e realmente era assim, qualquer problema que eu tinha para resolver, eu ia direto do trabalho para a faculdade e eu tinha que chegar antes, porque era ali que eu ia resolver o meu problema. Ou na hora do intervalo, que era 10 minutos, e aí a secretaria era longe do campus que eu tava. Enfim, ou no final eu estudava à noite, a hora que acabou a aula, a secretaria já estava fechada. Então, ter essa facilidade, e eu acho que o que é mais importante, mostrar para o aluno que sim, vocês mudaram, pensando nele, mas em melhorar a experiência dele. Mas eu acredito que deve ter tido alguns desafios aí no meio também. Como que foi para vocês educar o aluno esse novo formato de atendimento? Eu acho que a gente teve desafios com o aluno, a gente teve desafios com o nosso próprio time da secretaria, porque a gente falou para o time, vocês têm que orientar, né? Na hora que chega um aluno aqui e ele quer um boleto, orienta ele, né? A gente pôs um totem, tem no portal do aluno hoje, orienta ele que está lá, que está disponível. E vamos usar o tempo desse time para resolver questões mais críticas, questões que de fato eu preciso de um cara a cara, acolher um aluno que está de fato com um problema financeiro que não consegue pagar a sua fatura, acolher um aluno que está com problema de saúde que vai ter que trancar o curso. Então falamos, era uma mudança de cultura para todo mundo, para o aluno e para os nossos times também. Não vou te dizer que foi simples, que foi fácil. Eu acho que os alunos, sim, com a pandemia, eu falo que isso ajudou muito, porque ele teve que passar a fazer tudo, né? Não só, né, a faculdade dele, o serviço da faculdade, mas ele passou a fazer tudo de forma digital. Então, isso ajudou de certa forma. E a gente vê aqui hoje, mesmo o aluno presencial que está indo presencialmente à faculdade, ele não busca mais a secretaria. Né? Ele até vai lá, o time da secretaria brinca e fala que eles passam, dão um oi, brincam, mas ele não usa mais o tipo, porque de fato ficou mais rápido, mais fácil. Ele não precisa chegar antes na faculdade, que nem você falou, ele não precisa correr no intervalo, né? Ele pode, onde ele estiver, né? No trabalho, no ônibus, né? Aonde ele quiser, no final de semana, ele tem todos os serviços à mão dele, né? Então, o período ali do começo dessa transformação não foi fácil, mas hoje a gente, tanto que só olhar que 85% hoje está no digital, ele não busca humano, ele está resolvendo tudo no digital. É claro, não vou negar, a pandemia ajudou muito, até pelo comportamento de todos nós aí ao longo da pandemia. E o time também depois entendeu, né? Deixa usar o meu tempo, né, para eu poder aqui reverter um aluno, ajudar um aluno, escutar um aluno que está com dificuldade, né? Então, de fato, usar aquele time face-to-face para os momentos que a gente precisa de empatia, do cara a cara. Então, foi conturbado, não vou dizer que foi fácil, mas estamos aí hoje, graças a Deus, sucesso, todo mundo entendendo. Isso é muito legal, porque não muda só a relação com o aluno ou o aluno. Eu fiz a pergunta de como vocês conseguiram educar os alunos, mas tem um trabalho antes, super importante, que você trouxe do time. E tem muitos ouvintes do nosso podcast que são líderes, assim como você, Tatiana. Como que foi o desafio do time, de você mudar... Eu não digo mudar a mentalidade, mas capacitar, treinar esse time, porque mudou da noite para o dia. Estávamos no presencial, fomos para o digital. Você disse que vocês tinham um plano para digitalização, só foi antecipada. Mas a chavinha ali no time, a gente sabe que não é um botão de liga e desliga, ou agora vamos para o AM e FM, né? Para mudar do presencial para o online. Como que você conseguiu traduzir para eles essa importância e mudar esse mindset que eu achei genial que você trouxe? O tempo que você tem agora livre, não é para dar só o tchau na recepção quando alguém
passa ali na secretaria, ou, né, conversar com o aluno, mas de fato trazer pontos estratégicos, porque essa conversa que você trouxe de exemplo, como fazer um upsell muitas vezes, reverter um aluno, uma questão de inadimplência, ou se ele tá indo para outra fase, vou mudar do curso que eu quero fazer, ao invés dele só desistir. Como que você conseguiu mudar a mentalidade do time para que eles utilizassem o tempo deles livre, ao invés de fazer algo mais operacional, que fosse estratégico? Eu acho que desde o início, quando a gente desenhou o que a gente queria, que a gente entendia que era o melhor modelo, a gente comunicou o time, a gente explicou para o time como seria, a gente explicou que se ele estava acostumado a ficar sentado emitindo boleto, isso não ia ser mais parte do escopo dele. Claro, em algum momento, um aluno, você vai dar, o que eu falei, a gente não barra, se o aluno insistir, quiser ir lá, a gente vai dar o boleto para ele, claro. Mas a gente primeiro contou para todo mundo o que era, né? Por que a gente está fazendo isso, né? E eu acho que esse explicar para o time a razão, o porquê, onde a gente quer chegar, é muito importante. Depois de comunicar para o time, a gente foi olhar para o time que a gente tinha, para o perfil que a gente tinha, né? Então, porque eu precisava de um perfil ali de pessoas com uma escuta ativa, empática, para acolher esse aluno, né? A gente fala que o papel desse time, especialmente da secretaria, que é o atendimento cara a cara, eu precisava de um perfil acolhedor, para acolher as pessoas. Então, a gente olhou para o perfil das pessoas, fizemos inúmeros treinamentos, até porque a gente viu que a gente tinha um gap do que a gente queria, qual era o nosso desejo para a situação que a gente tinha. Então, a gente fez muito treinamento e continuamos, né? E, para ser muito honesta, em algum determinado momento, pessoas que não se encaixaram no perfil, nem depois do treinamento, a gente trocou pessoas para se adequar ao novo perfil. Claro, a gente deu a chance das pessoas, né, com treinamento, com capacitação, delas se adequarem, né? Mas em algum momento tivemos alguns casos que a gente teve, inclusive, que trocar esse perfil, né? Mas é muita conversa, transparência e capacitação. Perfeito. E quando você trouxe o ponto da jornada do cliente no começo da nossa conversa, eu fiquei pensando, tem empresas que têm um perfil de cliente, e aí é uma persona. Como que você consegue resolver esse desafio de tantas empresas dentro da mesma empresa? Porque vai desde o aluno no ensino infantil até o adulto no ensino de graduação, para mapear todas essas jornadas e conseguir oferecer a melhor experiência do cliente em cada uma delas. Eu diria que esse é o maior desafio. Você tem razão. Eu vou te pegar o exemplo da graduação, só para você entender que dentro da graduação isso já é complexo. Porque eu tenho um aluno que é o primeiro pessoa da família a estudar, a fazer uma graduação. Então, ele tem todos os meios, todos os receios, ele não tem referência, né? E, normalmente, ele vai estudar num curso EAD. Aí, eu tenho um aluno de medicina, né? E esse aluno aqui, que não fez faculdade ninguém na família, ele tem, em média, 30 e poucos anos. Aí, eu tenho um aluno nosso que vai estudar medicina, que é o aluno que sai do ensino médio, normalmente, e vai direto para a medicina. Então, assim, dentro da graduação, a gente já tem esse desafio de entender esses diferentes perfis. Um aluno do EAD diferente de um aluno do presencial. Um aluno do EAD do Nordeste é diferente de um aluno do EAD do Sul, né? Então, a gente já tem dentro da graduação, e nós estamos falando aí de aproximadamente mais de 1 milhão de alunos, que eu já tenho diferentes personas. Então, sim, a gente tem lá dentro da minha área de Customer Insight, a gente estuda muito quem são esses alunos, qual o perfil, qual o desejo, qual o sonho desse aluno, porque é diferente. Esse nosso aluno de 30 anos, que é o primeiro a fazer uma faculdade na família dele, ele quer contar para a família toda que ele é o primeiro pessoa da família a fazer, e isso vai, de fato, transformar muito a vida dele, e não só a vida dele, vai transformar a vida da família dele. Diferente de um aluno de medicina. O aluno de medicina, ele quer ser médico, e a família normalmente
já fez graduação, já vem de uma outra referência, né? Apoia ele. Apoia, é diferente. Ele estudou anos e anos para entrar na... Exatamente isso. Então, assim, entender essas diferenças de perfil. Estou te falando só da graduação. Sim. Você entender essa diferença de perfil, sonhos, necessidades, esses medos, né? Faz muita diferença. E aí, sim, a gente desenha a persona e para cada uma dessas personas, a gente tenta adequar essa jornada desse aluno conforme a persona dele. E aí, quando eu amplio isso para o grupo como um todo, um aluno de Red Balloon tem um perfil totalmente diferente, né? Vem de uma classe social diferente do que um aluno de graduação EAD. Então, a gente vai adequando, né, as jornadas conforme o perfil. Mas tudo começa em entender o perfil, entender quem é esse aluno, desenhar as personas dentro, né, para poder depois fazer toda essa jornada. E se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão nos escutando agora, que tem uma jornada, não sabe nem por onde começar, tem vários produtos, mesmo que seja numa empresa só, tem produtos diferentes, que dica você daria para conseguir oferecer uma experiência boa em cada uma dessas etapas da jornada? Eu acho que o principal é entender quem é o cliente. E a gente vê hoje, né, e se fala muito nisso, né, muitas empresas criam um produto ou criam uma jornada e a cliente que se adequa a este produto e a esta jornada, né? Então, eu acho que o principal para mim é quem é o seu cliente, né? Quem é ele? Né? É isso, quem é? Quem é que compra o seu produto, né? Pensando aqui, né, em bens, assim, quem compra o seu produto? Quem é esse cliente, né? Qual que é a história dele, né? O que ele quer, o que ele deseja? Então, eu acho que conhecer o cliente, para mim, é fundamental. Claro, você vai pegar um monte de empresa que já tem uma jornada andando, que já tem os clientes, e que não dá para fazer isso. E aí, eu tenho uma sugestão que é, então, vá viver como um cliente seu. E isso é uma coisa que a gente tem praticado muito, né? Vai viver a jornada do seu cliente, né? Viva como um cliente. Esquece tudo que você sabe que está por trás, né? Eu falo aqui no back-office. Vá viver essa jornada. Veja qual é a experiência que esse seu cliente de fato está tendo. Teste, né, um call center, teste um WhatsApp, vai numa loja física, tenta comprar pelo site. Então, acho que, claro, o ideal seria começa entendendo o cliente e vai adequando. A gente sabe que nem sempre dá para fazer isso. Então, tente, né, viver você, seu time, né, a jornada de fato que o seu cliente está vivendo. Você vai ver quantas coisas vão te surpreender e você vai descobrir vivendo essa jornada. E essa dica de ouro que você trouxe aqui para os nossos ouvintes de descer para a operação, entender, né, não só mapear o processo, para mim é a parte mais importante. Porque às vezes a gente mapeia o processo de uma forma olhando a jornada do cliente, mas a gente não sabe se ela está sendo executada ou vivenciada pelo cliente da maneira como a gente esperava. Então, fica essa dica aí de ouro que a Tatiana trouxe para que a gente possa descer para a operação, entender de fato como que o cliente está vivenciando a jornada, se é como está no papel ou se é de uma forma diferente. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso Momento UOL aqui, Tatiana. Eu fiquei muito feliz de te entrevistar, conhecer um pouco mais. Sou iniciante perto da sua trajetória dentro de educação, então escutar um pouco mais de quem cuida da experiência do maior grupo educacional do Brasil é realmente inspirador. E nessa temporada do Momento UOL, nós temos chamado pessoas para contar aqui pra gente as suas histórias. E a sua história foi inspiradora pra gente também. Tem muitas mulheres que nos escutam e a gente sabe que o mercado de atendimento, suporte, CS, CX é predominantemente feminino. Se você pudesse dar uma dica para as nossas alunas e ouvintes, né, que estão começando agora na carreira, da Tatiana de anos atrás, que começou ali como consultora e que hoje é uma grande referência, né, uma das maiores referências de CX do país dentro do mercado educacional, que dica você daria? Eu acho que essa trajetória não é fácil, né? E eu falo especialmente para mulheres. Eu acho que a gente tem que acreditar que a gente pode, né? Acreditar de que a gente é capaz, de que a gente vai conseguir. Acho que para mulheres, né, início de carreira, né, hoje, claro, para mim sentada aqui é muito mais fácil falar disso, mas para mulheres início de carreira, eu acho que a dúvida, né,
eu vou ser capaz, eu vou conseguir ser mãe, eu vou conseguir ser esposa, eu vou conseguir ser filha, eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir dar conta. Eu acho que essa dúvida para muito, principalmente na primeira liderança ali, né? É uma dúvida que para muito as mulheres. Então, acredite que vocês são capazes, sigam o seu sonho. E se eu puder dar um conselho, né? Desenvolvam habilidades de escuta ativa, de empatia, a questão de dados, análise de dados, né? A proatividade, a questão de resolver problemas. Eu falo que para trabalhar na área de CX, tem que gostar de problema, tem que gostar de escutar o cliente falar problema, né? Pensar nessa solução, ter resiliência para conseguir vencer os desafios e implantar uma nova jornada. Então, eu acho que assim, acredite que vocês possam. Eu acho que o principal que eu diria hoje para a liderança feminina é acredite em vocês, que vocês podem. Tatiana, muito obrigada por esse papo, foi uma honra ter você aqui. Quero agradecer a cada um dos nossos ouvintes. Se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar os outros episódios que teremos ao longo dessa temporada. E claro, acompanhem a Tatiana também no LinkedIn para que vocês possam se inspirar aí nas histórias e, claro, trazer essas dicas que são valiosas e foi uma grande aula aqui em poucos minutos. Muito obrigada pela sua presença e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!